Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia com a Ser. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 ao capítulo 13 do livro de Gênesis. Queridos, como é gostoso estudar o Antigo Testamento, não é verdade? E aqui nós falamos no último vídeo sobre a descendência de Cã, que é Nimrod, e alguns homens gigantes, temerosos. E aqui nós vamos ver um pouquinho da história de Nimrod, que ela está muito mais relatada em livros históricos do que a Bíblia. Por quê? Porque não eram homens que serviam a Deus. E a Bíblia ela vai focar sempre nos homens que serviram a Deus. E o capítulo 11, então, vai dizer o seguinte: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Bom, ali eles começaram uma tecnologia mesmo de construção, que eles começaram a fazer, ao invés de usar tijolos, em vez de pedras, e betume em vez de argamassa, as construções daquele tempo, né? Bom, eles colocaram no seu coração que deveriam construir uma cidade com uma torre que chegasse até o céu. Muitos estudiosos dizem que é por conta de fortalezas e fortificações, mas também muitos outros teólogos vão dizer que por conta de ter sido muito próximo ao dilúvio, eles queriam se impor como um povo forte. Bom, seja qual for a motivação, Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo, e o Senhor disse, e é algo muito interessante isso: todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. E aqui nos dá uma lição muito grande. Quando a gente fala a mesma língua, quando o nosso coração está alinhado a um grupo de pessoas, nada nos é impossível. A linguagem é muito poderosa. Quando nós conseguimos unir intenções, motivações e comportamentos, nada de fato nos é impossível. E Deus viu que isso não seria para o bem, mas para o mal. Então o que Deus fez? Simplesmente confundiu as línguas. Foi quando as pessoas pararam de falar a mesma língua. E ali então essa construção parou. A cidade de Babel não foi completamente construída por conta disso. Nós temos alguns relatos de alguns lugares possíveis que possa ter sido essa construção, mas fica ali, como a Bíblia falou, na região da antiga Babilônia. Hoje, para nós, o Iraque, a descendência de Sem. Sem gerou uma pessoa muito importante, que está lá no último versículo que destaca a descendência, que é o 26, que diz o seguinte, né? Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã, né? Então, Terá é descendência de Sem e Terá é pai de Abrão. Bom, agora nós vamos começar a falar sobre esse homem incrível que é Abrão. E como foi que a história dele começou? Interessante é que Deus já havia colocado no coração do seu pai, o pai de Abraão, Terá. Ele foi chamado para ir para a terra dos cananeus, a terra de Canaã. Como nós já vimos, uma terra de homens fortes, guerreiros, não é uma terra fácil, mas era uma terra muito próspera, que é a terra que Deus deu para o seu povo e começou a entregar a partir de Abrão essa terra para o seu povo. Então, Terá sai. Ele sai com a intenção de chegar a Canaã, mas ele para no meio do caminho numa terra chamada Harã, o mesmo nome do seu filho que havia falecido. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente para no meio do caminho. Nós somos chamados por Deus para viver um tempo extraordinário e nós, ao invés de parar e descansar por algum tempo, por algum motivo, não, nós literalmente fazemos morada onde não deveria ser a nossa morada. Bom, depois de um tempo, Deus, ele chama Abrão
ele chama Abrão para uma terra. E ele não fala literalmente que é a terra de Canaã no começo, mas ele chama Abrão para uma terra onde o Senhor vai prosperá-lo, abençoá-lo. Mas a condição de Deus é que ele deveria, aqui no capítulo 12, deixar sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria. Porém, nós sabemos que Abrão levou Ló consigo. No começo, nesse capítulo 12, nós vamos ver que não houve muitas implicações. Mas é sempre assim, no começo, quando a gente desobedece a Deus ou obedece em partes a Deus, a gente não percebe as implicações. É só depois mesmo que a gente vai perceber o quanto dificultou a nossa vida. Sabe aquelas coisas que você fala, gente, não tem nada a ver, por que eu não posso fazer? Porque vai dificultar a tua vida em algum ponto, em algum momento. Bom, Abraão, ele obedece em partes e leva Ló nessa jornada. E acontece o seguinte, houve fome. Ele já tinha chegado ali na terra de Canaã e ele desce ao Egito. E quando ele desce ao Egito, ele teme pela sua vida e entrega Sarai, que é a sua esposa, como irmã. E é tão interessante porque por causa de Sarai, Faraó deu muitos presentes a Abrão. Mas o texto também diz que por causa de Sarai, o Senhor enviou pragas terríveis a Faraó. Ou seja, que visão diferente, né? Por causa de Sarai, ele foi muito presenteado, mas também por causa de Sarai, a terra de Faraó sofreu muitas pragas. Por quê? Porque Sarai era esposa de Abrão. Bom, ali Abrão é despedido pelo Faraó e ele volta, Tem pessoas que acham que não, mas sim, Abrão volta. Ele volta até ali, a terra de Betel, onde ele já havia construído um altar para o Senhor. Era uma terra que ele já havia passado, ele já havia acampado, e onde Abraão ele parava para descansar e acampar, ele fazia um altar ao Senhor e ele consagrava aquele lugar ao Senhor. E ele volta então àquele lugar, só que os rebanhos de Abraão já eram muito grandes, já era muita gente. Começou a dar problema entre os de Ló e os de Abraão. Foi que Deus estava querendo evitar não só isso, mas muitos outros problemas. Mas a começar destes. Então Abraão disse, Ló, não dá para nós coabitarmos juntos porque somos muitos para uma terra só. E Ló olha toda aquela planície maravilhosa e ele vê a planície do Jordão. E ele escolhe então essa planície que é muito próximo a Sodoma e Gomorra e vai habitar ali. E a partir daquele momento Deus volta a falar com Abrão. Deus volta a dar diretrizes para Abrão e vai dizer o seguinte, versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, olha até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e seus descendentes como propriedade para sempre. Bom, eu lhes darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então, interessante isso, Vai e percorra a terra em todas as direções. Vai e coloque o seu pé. Vai e coloque mesmo a sua marca, o seu sinal de que isso é seu. Como nós precisamos ter uma postura como a de Abrão? Abrão aqui estava aprendendo a agir pela fé, determinar coisas espirituais num plano físico humano. E nós precisamos disso, porque muitas vezes a gente olha e fala, bom, Deus me deu, mas não é meu ainda. Mas vai lá, percorra tudo isso, coloque os seus pés, comece a sonhar, comece a ver, comece a trazer para dentro de você uma mensagem divina quanto ao que de fato é seu, sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seu trabalho. Bom, Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Veja que todas as vezes que Abraão ia para um lugar onde ele ainda não esteve e acampava, ele colocava um altar ao Senhor.
tudo que você fizer na sua vida, levante um altar ao Senhor. Levante em oferta ao Senhor as coisas, os lugares, os sonhos, os desejos e os propósitos da sua vida. Somente assim você será bem-sucedido em todas as coisas. Deus precisa ser a nossa fonte de sustento e de vitória. Hoje nós terminamos aqui a nossa leitura da Bíblia com a C, mas eu convido você, vem ler a Bíblia com a gente, vem fazer parte da Serema. Que Deus te abençoe.